discutir a gente recebe muitas perguntas, todo mundo que trabalha com célula-tronco recebe inúmeros e-mails sobre já existe uma terapia para a doença do meu filho, já existe uma terapia porque a minha mulher teve um acidente. E uma das perguntas mais frequentes que a gente recebe lá é se eu vou ter um bebê, devo guardar as células-tronco do meu bebê, do sangue de cordão. E o que a gente percebe é que, historicamente, esse debate é muito polarizado. A gente tem, por um lado, uma série de empresas que fazem uma comunicação sensacionalista para os seus potenciais clientes, não explicando claramente quais são as capacidades e as limitações desse material. E talvez por causa disso, por causa dessa atitude pouco ética, alguns profissionais de saúde vão para o outro extremo e que declaram isso não servir para nada. Isso aí é uma enganação, né? Entre esse preto e esse branco, a gente tem, como diriam lá, os 50 tons de cinza sobre os diferentes aspectos e motivos para se fazer isso. E dentro de toda a atividade de divulgação científica que eu faço, a coisa mais importante é um cientista ou um profissional da saúde explicar com absoluta transparência os fatos científicos e dar, assim, todas as condições para que cada pessoa possa tomar a sua decisão. Uma decisão é uma coisa que envolve vários fatores e cada família sabe o peso que cada fator desses tem para a sua decisão. Então, quando me fazem essa pergunta, não existe uma resposta certa. O que eu posso fazer é dar uma série de fatos e, baseado nesses fatos, a pessoa vai elaborar lá a sua equação que vai dar um resultado que, se ela acha que vale a pena ou não vale a pena. Mas o fundamental é que exista uma comunicação séria, transparente e rigorosa do ponto de vista científico, tá? Então, com essa ideia e outra, que os serviços prestados sejam de qualidade, né? Você não pode simplesmente comprar um congelador e achar que você, a partir daí, é se dizer, um armazenador de células-tronco hematopoéticas, células-tronco do sangue de cordão. Então, com esse intuito de manter a ética, o rigor da comunicação e de qualidade de serviços, foi criada essa Associação Brasileira dos Bancos de Células-Tronco, que tem como objetivo tornar essa indústria uma coisa absolutamente séria. E eu acho que essa iniciativa desse debate é muito importante para deixar claro o papel dessa associação em estabelecer regras de conduta e, principalmente isso, a comunicação com os pacientes. Explicar ciência é uma coisa muito complicada. Minha mãe, que é socióloga, filósofa, vocês podem imaginar que ela já assistiu todas as entrevistas que eu já dei, ela lê absolutamente todos os artigos que eu escrevo e toda vez ela me pergunta as mesmas perguntas. Ela não está com Alzheimer, mas ela, a fixação desses conceitos científicos não é uma coisa fácil. Então, é fundamental que isso seja comunicado de uma forma muito, muito transparente e muito precisa para o público em geral, tá? Então, aqui nessa nossa mesa, a gente tem o Roberto Waddington. O Roberto Waddington é presidente da Cor de Vida, que é um banco de sangue de cordão privado, e da Associação Brasileira de Bancos de Células-Tronco. Foi até dele a iniciativa de criar essa associação para conseguir fazer com que as empresas, que a gente consiga separar o que são empresas sérias daquelas empresas que têm práticas que não são desejadas e que sujam o nome de uma indústria, tá? Também o Dr. Ronaldo Sérgio Palhota Filho, que é médico responsável pelo ambulatório de falências medulares e o de transplante de medula óssea do Hospital Estadual Mário Covas, e ele também é membro do Comitê Médico Científico da Abrale.
E aqui com a gente também temos a Simone Lúcia Colombo Luvisário, que é mãe de uma pessoa que teve leucemia e se curou com transplante de medula óssea com células de sangue de cordão aparentadas que haviam sido armazenadas num banco privado. Então, eu vou começar passando a palavra para o Roberto, ele vai fazer uma apresentação, depois o Ronald também vai fazer uma outra apresentação, a gente vai pedir em seguida para a Simone fazer as suas considerações e a gente, em seguida, abre para debates, perguntas. Eu acho que isso aqui vai ser tão interessante o quanto vocês também participarem, tá bom? Então, Roberto, obrigado. Bom, pessoal, obrigado por vocês estarem aqui. Essa apresentação, ela tem muito a ver com a forma que as empresas que estão se juntando para fortalecer essa atividade, essa forma de pensar, onde a gente acredita mais na reputação de um restaurante, de acordo com a cozinha do restaurante, do que com a fachada do restaurante. A gente acredita muito em primeiro fazer por dentro, para depois parecer. Então, de fato, primeiro ser, né? Então, é um pouco sobre isso que a gente vai falar, e entrando em detalhe, de fato, se aprofundando nas coisas que a gente acredita e nas coisas que a gente está levando a cabo com essa associação. Só um primeiro comentário, que no princípio, quando essa associação começou a ser montada, deixa eu aprender a mexer nesse troço aqui, tá. A índole inicial vamos para a mídia, né? Vamos ganhar a guerra na mídia, quando na realidade as empresas sérias optaram por vamos para a cozinha, vamos arrumar as empresas, vamos fazer por merecer uma imagem bacana, uma imagem correta, uma imagem de primeiro mundo, né? E que tom de cinza é esse que ali já mencionou, né? E o paciente, né? O pai, a mãe, a criança, né? Como é que eles ficam nessa discussão? Então, o objetivo dessa apresentação é, em mais ou menos uns 10 slides no máximo, sem cair na chatice, tentar compartilhar com vocês essa nossa visão. Eu espero poder repetir essa apresentação ad nauseam milhares de vezes e praticar ela, como a gente vem praticando esse último ano. Vamos lá. Bom, a primeira coisa para dividir, né? Quer dizer, a primeira coisa é ética e transparência, que uma coisa está intimamente ligada à outra. A gente vai falar sobre qualidade e profissionalismo, utilidade e uma breve conclusão. Então, vamos começar, quer dizer, para entender de uma maneira muito crua, muito direta, muito objetiva, o que realmente está na cabeça, está na boca do povo acontecendo, né? O que a gente vai ver é que, no campo da percepção, tanto o escopo como utilidade como ética, tem uma série de conceitos que não são conceitos muito corretos, né? Primeiro, que o banco privado necessariamente é um banco autólogo e ele só pode ajudar a própria pessoa que está armazenada. A gente tem um exemplo vivo aqui do nosso lado, de que isso, inclusive, é vedado pela Constituição brasileira, né? A segunda coisa é que tem fins lucrativos e que isso tem uma coisa extremamente condenável por trás disso, a priori, só por ter fins lucrativos. Em termos de utilidade, que não tem utilidade comprovada e que o autólogo é inútil, ponto final. Em termos de ética, comunicação sensacionalista, práticas antiéticas, operacionais em geral, e uma baixa qualidade, né? E um setor mal regulado, mal fiscalizado. Essa é a percepção, né? Infelizmente, parte da realidade bate, parte da realidade não bate, né? Então, pega esses 4 critérios. Em termos de escopo, eu acho que o primeiro equívoco é que banco privado é igual a banco familiar, né? E cada vez mais a realidade está vindo demonstrar isso, tanto em termos das estatísticas, quanto em termos do ambiente regulatório que a gente viverá no futuro, né? Segunda coisa, sim, tem fins lucrativos. Não tem nada de errado com isso, desde que seja feito de uma maneira responsável e, inclusive, que ajude a sociedade. Em termos de utilidades, de novo, eu gosto de métrica, eu gosto de dado concreto. Então, um setor que em 20, 25 anos viabilizou mais de 1.000 procedimentos, 485 transplantes efetivos e mais de 500 infusões, a maioria delas experimentais em ensaios clínicos, eu acho que fica um pouco difícil dizer que é inútil a essa altura, 25 anos depois, né? Em termos de ética, fica difícil de discordar. A gente não comercializa consórcio de carro,
sapato, sandália havaiana. A gente comercializa um serviço crítico que pode vir a salvar a vida de uma pessoa. Então, você tem que ter muito bom gosto, muito bom senso em que tipo de marketing usar. E o marketing agressivo certamente caracterizou e muitas posturas antiéticas, sensacionalistas e pouco claras. A gente vai entrar em um pouco de detalhe. Tá? E uma coisa que não se fala é que hoje 60% das amostras armazenadas nesse país ou estão certificadas internacionalmente ou estão em vias de nos próximos meses. Eu estou dizendo que essas amostras têm qualidade de procedimentos operacionais equivalente a uma amostra armazenada no exterior, 60%. E vamos trabalhar para ser muito mais que isso. E dá um trabalho danado conseguir isso. Né? E, lamentavelmente, a gente tem um ambiente regulatório de bem pouca fiscalização. Né? Parece patético, irônico a gente falar isso. Particularmente na cidade de São Paulo, a gente adoraria ter mais fiscalização. Porque para a empresa séria, que toma um esforço danado para cumprir o ambiente regulatório, você receber fiscalização de vez em nunca é, no mínimo, frustrante. Né? No meio, fica a mãe perdida. Né? Onde é que... Né, em quem que eu acredito? Né? O que é que está acontecendo? Né? Eu acho que, certamente, fica um umbigo do lado de cá pensando em outro umbigo do lado de lá e, na realidade, se esquece da mãe, esquece da criança, esquece do pai. A gente precisa pensar neles em primeiro lugar. Né? E aí é que esses conceitos de ética, transparência, se mostram de tanto valor. Né? E aí eu fiz questão de trazer para o mundo real. Fui no bom e velho Google, agora, 10 horas da manhã, e digitei lá, devo armazenar células-tronco, e fui clicar nas buscas lá. O que saiu? E o que alguns especialistas dizem? Será inútil, não justifica, não sei, está lá, até agora, está lá. Aí tem outro aqui que diz, não, a ciência não comprovou nada ainda. E tem outros especialistas, por outro lado, que tiram do campo da hipótese, do campo da subjetividade e botam estatística em cima da mesa, que falam de informações imparciais, de apresentação equilibrada de vantagens e desvantagens. E o que você vê aqui? Né? Desse lado de cá, você vê o especialista arbitrando, direcionando a decisão, claramente, objetivamente, virando sócio dessa decisão. A decisão que eu tomaria, se fosse meu filho, a nenhum de nós cabe essa função. E é isso que, claramente, você vê que acontece do lado de cá. E, muitas vezes, baseado em informação desatualizada, ou, muitas vezes, ouvir dizer superficial, que é a referência da referência. Do lado de cá, você vê que, tipicamente, o profissional atua como um mediador, né? Ele é um facilitador, ele dá dado para a família tomar a decisão para ela. Se é 1 para 1 milhão, 1 para 100, 1 para 1, se custa R$1.000 ou R$10.000, isso é uma decisão dela. Ela precisa tomar uma decisão informada. Como já diz o nome, decisão livre e esclarecida. E o que marca isso aqui é a transparência e a substância. Eu estou falando de especialistas, não estou falando de pessoas que têm interesse econômico nenhum. Tem gente que dá informação, sim, tem gente que presta desserviço. E não é porque não está em empresa que prestar um desserviço seja uma coisa boa. Prestar um desserviço é ruim para qualquer um, independente se estiver num órgão público, num órgão privado, numa empresa ou não. Então, aqui eu só estou falando do que eu vi hoje de manhã no Google, dos especialistas. Se eu passo para frente e entro no site das empresas, e Google as empresas, que essas sim têm um interesse econômico aí, o que a gente vê? Valorize a vida, armazene células-tronco, ou seja, quem não armazena não valoriza a vida, né? É isso que está dito aí implicitamente. Né? Não tem problema, manda para cá, que tem baixa celularidade, eu cultivo e expando. Como diz a Lígia, poxa, que bom, temos um candidato a prêmio Nobel na população brasileira e nem sabíamos. Né? E aí, uma crítica muito comum, né? A célula-tronco da própria criança é compatível com ela própria e altamente efetivo para tratar leucemias e doenças e tal. E vai embora e bota o pé no acelerador. E tem bancos que falam, aproximadamente 80 doenças. Não é poderá, é poderia. Toma-se um cuidado danado em como escrever o que se escreve. Né? Não é de estabelecer juízo de valor definitivo, facilitar a decisão livre e esclarecida. Aí vocês vão ver muita similaridade entre esse lado daqui e esse lado daqui, seja a desinformação ou a informação prestada por um órgão público, por um hospital, por um cientista ou por uma empresa.
Então, essa é a primeira coisa que tem que ficar clara. Eu acho que pensando na mãe, no pai, no paciente em primeiro lugar, todos nós temos um dever de lisura de comunicação, de rigor científico na comunicação. Isso é o que a gente prega na associação, e eu não sou ninguém para dizer se o que um concorrente meu fala é mais ou menos certo. Nós transferimos essa responsabilidade para um comitê de ética na associação. A gente brinca que a gente quer que a nossa associação pareça-se muito pouco com a Fiesp e pareça muito com o CONAR, que é o Comitê de Autorregulamentação Publicitária. Então, quem fala a verdade não deve nada a ninguém. E está aberto à crítica, ao escrutínio, à análise de quem não tem nada a ganhar ou a perder. Muito bem. Segunda coisa, transparência. Quanto custa esse serviço? 1, 2, 3, 4, 5, 20 mil, todo mundo erra. Né? É muito comum. Né? Isso aqui é o valor do serviço ao longo de 20 anos. Isso aqui é o valor do serviço ao longo de 40, 50 e 60 anos. Por que os valores são parecidos? Por um motivo simples. Isso é distribuído ao longo de 40, 50, 60, 80 anos. Tá certo? Se você trouxer isso tudo a valor presente de hoje, com dinheiro caro do jeito que é, você vai ver que custa 9 mil, 10 mil. No exterior, nos Estados Unidos, custa 4 mil dólares, 5 mil dólares. E não tomemos aqui nenhum juízo de valor se isso é caro ou barato. Simplesmente é esse valor. E do lado de lá, você bota a probabilidade de um transplante halo mais alto. Tá? O halogênico, o autólogo, conforme relatado pela literatura. O nosso ponto de vista é o seguinte: a relação disso aqui não é alta nem baixa, ela simplesmente não é a nossa decisão. Eu não estou autorizado a tomar juízo de valor ou estabelecer um juízo de valor, se isso é muito ou pouco, isso é decisão individual de cada família. O meu dever profissional é informar isso aí, de maneira clara e transparente, botar a referência bibliográfica direitinho ali embaixo e deixar que o pai decida. Segunda coisa, segunda parte da apresentação, que é a qualidade e profissionalismo. E aqui eu vou virar a chave um pouquinho, vou ficar um pouco mais crítico quanto ao nosso próprio setor. Tá? Vamos lá. Gestão nos bancos familiares. Né? Em grande medida, você vai ver que são empresas gerenciadas por profissionais da saúde. Normalmente são empresas pequenas, com desafios de grandes empresas, problemas de grandes empresas, apesar de serem empresas pequenas e dirigidas por pessoas que não foram treinadas para isso. A liderança dessas organizações também, muitas vezes, é gerenciada por gente que sabe botar o pé em cima da mesa e dizer: essa é uma pergunta errada, não é assim que se faz. Que, eventualmente, para um professor titular, para alguma pessoa na academia, seja uma prática que seja comum. Né? Lamentavelmente ou felizmente, numa empresa, você tem que aprender a inspirar, a motivar, a escutar, focar. Né? Fazer um monte de outras coisas, mas, sobretudo, para fazer tudo que você tem que fazer através das pessoas. Né? E, quando você não é treinado para fazer isso, dificulta muitíssimo a vida. E as consequências, na realidade, não vêm na forma de alguém te dizer que você está com problema de liderança ou de gestão. Você tem não conformidades crônicas, você tem perda de coleta, equipe que não para, cultura que não funciona. Né? Problemas típicos de organização. Tem um cara que diz uma coisa muito interessante, o Ben Horowitz, ele diz o seguinte: você não nasce um bom gestor. Né? Longe de ser inato, você tem que aprender a ser bom gestor. E nós, na saúde, na ciência, a gente tem que levar isso um pouco mais a sério. Senão a saúde fica mal gerida, mal servida, mal administrada. O nosso setor não é exceção. E isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa melhorar. Segunda coisa, ética. Bater logo na ferida que dói a todo mundo. Comunicação. Desvios objetivos e subjetivos. O Comitê de Ética, que ali já tem nos ajudado vamos dizer assim, limpar, filtrar, analisar o material, tanto online como offline das empresas que são associadas, a gente lida muito com desvios de conduta de comunicação objetivos, que são fáceis de ver, como uma afirmação falsa, uma cascata, uma mentira, ou até uma afirmação que simplesmente fala, faz isso, trata aquilo, sem uma referência bibliográfica devida. E aí tem aquela coisa mais ou menos, aquele malabarismo semântico, aquela palavrinha capciosa que é colocada fora de contexto, com ambiguidade, né? Com um objetivo fim claro. Né? Essas duas coisas o nosso Comitê de Ética procura vedar, procura mudar, e cabe às empresas acatar. Tá? Transparência, outra coisa que as empresas têm a obrigação de ser mais transparentes, de abrir dados, de abrir celularidade, de abrir dado financeiro. Nós somos praticamente uma empresa pública. Por quê? Porque a gente presta um serviço público.
né, e dar acesso a isso. O site da associação terá um banco de dados à disposição da população. Esse é o intuito, é praticar, de fato, transparência, né? E, por último, né, quer dizer, o conceito de aderência regulatória meio de trás para frente. Né? A Anvisa é um dado, é um enunciado da equação. Mas a Anvisa tem lá suas limitações, então vamos nos autorregular. Vamos todos buscar a acreditação de um FACT, de uma ABB lá fora, né? E vamos nós nos submetermos a uma organização autorregulatória, porque a gente acredita hoje que a gente tem que controlar a nossa vida, não tem jeito, a gente tem que caminhar o caminho da autorregulação. Né? E, por último, qualidade. Eu acho que qualidade é uma coisa intimamente ligada à cultura empresarial, né? Pensar em excelência na operação e depois na excelência em marketing, né? E entender que cultura não é blá, 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 cultura não é PowerPoint, cultura é o que você faz todo santo dia. Né? Os governos têm dificuldade, têm recursos limitados, né? Têm um foco de fora para dentro, então tem uma capacidade limitada de fiscalizar, né? E, mais uma vez, né, a função importante das agências certificadoras. E aqui entra uma coisa importante que eu queria só pontuar, que o diretor médico não é a rainha da Inglaterra, ele não pode ser o último a saber dentro de uma organização. Né? Ele é uma peça-chave, ele é um ator absolutamente protagonista, ele não é um coadjuvante e ele é como se fosse uma Anvisa interna. Né? Por último, né, quer dizer, eu acho que como mensagem fundamental de qualidade é que é o seguinte, no final das contas tem um ser humano que vai receber essa célula-tronco por um transplante. Se ela vier de um banco público de Düsseldorf, de Campinas, de um banco privado do Rio de Janeiro, de Nova York, é tudo ser humano. E merece uma célula-tronco de alta qualidade e uma célula-tronco que tenha comparabilidade em termos de padrão de qualidade. E por isso que isso aí é tão importante, para que a gente consiga tratar mais gente e salvar mais gente. Você só consegue isso voltando para dentro da cozinha e fazendo um trabalho bem feito dentro de casa. Né? Eu acho que responsabilidade, como último ponto importante, vale uma palavrinha rápida sobre essa história de lucro, fins lucrativos. Né? A gente só precisa lembrar um pouco que uma pessoa que está sentada dirigindo uma empresa tem um dever legal de gerenciar com eficácia, né, os recursos da empresa. Então, nenhum presidente de uma empresa está autorizado a fazer filantropia com essa empresa. O que esse presidente dessa empresa tem que entender é como que ele faz para essa empresa crescer a longo prazo. E ter uma relação mutuamente vantajosa com a comunidade é a maneira para chegar lá. E com um objetivo muito claro na cabeça, que é um tripé que eu costumo chamar de criar valor, mostrar que você consegue entregar valor e, por último, ter o privilégio de poder extrair valor, que atende pelo nome pecaminoso de lucro nesse país. Né? Mas você tem que fazer por merecer isso. Como que você merece? Provando que você tem capacidade de criar e entregar. Né? E aí é que entra, né, quer dizer, essa história do alinhamento dos interesses sociais com os empresariais. As empresas associadas, a gente tem um compromisso de qualquer um que tem indicação objetiva, tá, de que esteja numa quimioterapia, com filho em quimioterapia, a gente fará isso gratuitamente. Se a coleta for aonde tiver que ser, a gente coleta, transporta, armazena e aguarda para ver se há compatibilidade HLA, se há indicação de um transplante, e a gente faz isso gratuitamente, todas as empresas associadas. A ideia é aumentar o número de transplantes. Tá? Vamos em frente, o último ponto da apresentação é sobre utilidade. E agora um pouco métrica, dado, não tem muito o que falar. Então, a primeira coisa que precisa ser explicada aqui é o seguinte: quando a gente fala de utilidade de célula-tronco armazenada em banco privado, a gente tem que lembrar que a empresa mais antiga desse país, que é a Criopraxis, terá 15 anos ou 16 anos. As crianças lá têm 8 anos de idade, por definição, 7 anos de idade média. Então, o perfil epidemiológico é de uma população de 8, 9, 10 anos de idade. O que isso significa em termos de doenças hematológicas e cânceres de sangue? Quem diz isso é o NCI, o National Cancer Institute americano. Você vai ver que são doenças com baixíssima prevalência na vida abaixo de 30 anos de idade. São doenças que vão dar lá para frente, particularmente as doenças de indicação de transplante autólogo. Autólogo não serve para nada. Pergunta lá para o Genequini, que precisou de um transplante autólogo. Só que não tem nenhum Genequini armazenado em empresa nenhuma, porque isso obviamente não existia. Então, o primeiro motivo da baixa utilização dos bancos privados é um motivo puramente epidemiológico. As pessoas não têm essas doenças nessa idade, de forma prevalente, como está escrito aí.
A fonte, a referência bibliográfica está ali, pode checar, é no NCI, no National Cancer Institute americano. A segunda coisa é o seguinte, qual a probabilidade, né, de uma criança vir apresentar um transplante de medula? É uma probabilidade crescente, na realidade, exponencialmente crescente. E hoje, 20 anos depois, o que a gente está vendo é que essas estatísticas aqui estão se confirmando. E quando a gente compara com uma mãe grávida, as decisões, as tantas decisões que ela tem que tomar, eu vou ter a petulância de fazer uma comparação. Uma mãe saudável, com um pai saudável, numa idade normal, para que vai fazer pré-natal? Senta e espera que o bebê vai nascer. Né? Se você parar para pensar. Decisões de natureza precaucionária tem um monte, e a medicina disponibiliza porque a gente pode se beneficiar delas. E aí eu trouxe 2 exemplos aqui. Ultrassom de 12ª semana, uma mãe de 35 anos de idade. 1 para 249, a probabilidade de encontrar, de ter um problema com síndrome de Down. Que a mãe não tem nada para fazer com isso. Fibrose cística é a menos improvável das 30 e tantas doenças do painel do teste do pezinho. 1 para 4.000. Alguém deixa de fazer isso? Fibrose cística tem cura? Então, são questões que a gente tem que relativizar para que as pessoas entendam de fato do que a gente está falando. Ali já tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: 0 e baixa probabilidade são coisas muito diferentes. Então, se nessa faixa você tem 1 para 4.000, 1 para 4.000 não é 1 para 0, não é 0 a probabilidade. Então, a discussão tem que ser tomada à luz dos dados. Né? Hoje, 25 anos depois, finalmente saiu uma publicação na Marrow Transplantation, relatando quantos transplantes foram feitos e mais ou menos quantas amostras são armazenadas privadamente no mundo todo. A gente está falando de 4 milhões de amostras armazenadas em todo o mundo, 485 transplantes, na sua vasta maioria, sim senhor, aparentados, não são autólogos, para as doenças todas que a gente conhece, leucemia, talassemia, anemia falciforme, as doenças mais comuns de natureza hematológica e imunológica, e no autólogo, predominantemente em ensaios clínicos para aplicações neurológicas, principalmente paralisia cerebral, que vem sendo feito na Universidade de Duke, com muita esperança por todo o mundo. E aqui, sim, alguns tratamentos de natureza oncohematológicos com célula de sangue de cordão autólogo. Existe, está relatado, saiu agora em junho, e esperamos que essa publicação venha distender, abaixar um pouco o nível de tensão dos dois lados. Quem diz que cura a ruga da vovó, que melhora não sei o quê, que traz de volta a pessoa amada, essas bobagens, vai parar de dizer essas idiotices. E quem diz que não serve para nada, não tem como dizer mais isso, porque está relatado isso na literatura. Isso é muito bom, todo mundo ganha com isso. A gente sai desse campo da hipótese e passa para um campo de fatos. Né? Tá? E, por último, só fechando então, né? Vamos focar nos fatos, né? Quando a gente fala de aplicabilidade e utilidade. Né? Passaram-se 25 anos, 4 milhões de amostras depois. Alguém que chuta é uma petulância, porque já se pode dizer o que é capaz de fazer e o que não é capaz de fazer. A utilidade para o uso autólogo disso, de 0 a 30, 0 a 40 anos, é baixa sim, é muito, muito, muito baixa. Mas é 0? Não, não é. Usa-se para quê? Predominantemente para uso aparentado. É verdade. A previsão de que os bancos seriam autólogos, isso é impossível, isso é inexequível, isso é inconstitucional. A vida das empresas, a vida dos pacientes mostrou isso. Eu acho que não tem outra maneira de colocar, dar logo um soco no peito do próprio setor. A gente precisa melhorar a qualidade de gestão, o nível de profissionalismo das empresas. Curto e grosso. E, por último, a gente precisa transformar os profissionais médicos, é nosso dever, em pessoas que possam ser mediadores de melhores decisões. Né? Parar de tratar o pai e a mãe como idiota. Né? Tome essa decisão, se fosse meu filho eu fizesse, se fosse eu. Não. A internet está aberta para todo mundo hoje, um mundo de informação à disposição de todo mundo. A gente tem que funcionar como facilitador do processo de tomada de decisão. Então, a nossa visão na associação é uma visão muito pragmática, muito séria, de um setor que entende a importância que tem na sociedade e que não vai desaparecer. Vai crescer. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigada, Roberto.
Vou passar a palavra, então, para o Dr. Ronald. Boa tarde a todos. Tá, eu vou fazer um bate-papo com vocês, não entrando e seguindo um pouco a mesma coisa que o Roberto fez. Eu vou dar a parte técnica. Então, para poder dar a parte técnica, eu tenho uma pergunta. Na audiência ou na plateia, quantos são da área médica? Se puder levantar o braço, por favor. Que então assumo que os outros não sejam da área médica. Então, eu vou tentar bater um papo para que atinja a população como um todo. Eu só vou ver aqui o que eu estou fazendo antes de começar a fazer, e aqui vai para frente. Bom, a primeira parte da apresentação, eu odeio falar sentado, então, se eu Lígia, daqui a pouco eu posso levantar, porque o italiano ele não consegue. Eu sou italiano, desculpa a parte de mídia, mas... Então, do ponto de vista prático, o transplante de células-tronco, estou na sua frente, Roberto? Não. O transplante de células-tronco é uma importante opção de tratamento para pacientes com doenças hematológicas. Então, isso não é um debate, isso, na verdade, nós já utilizamos isso, começou da década de 60 e até agora já vem sendo utilizado. A gente pode classificar os transplantes de acordo com o seu doador. Se vai ser um transplante autólogo, se vai ser um transplante alogênico, aparentado ou não aparentado, ou se vai ser um transplante dito singênico, raro, que é de um doador geneticamente idêntico, um gêmeo univitelínico. Podemos classificar o transplante de acordo com o regime preparatório, se vai ser um regime agressivo, ablativo ou não ablativo. E podemos classificar o transplante de acordo com a fonte de célula, se vai ser a medula óssea, se vai ser o sangue periférico, ou vai ser uma unidade de cordão umbilical. Então, essa classificação permite dizer que você, a partir do momento que tem um paciente que requeira transplante, se essa doença precisa de um tratamento onde o doador não pode ser a própria pessoa. Existem doenças que não dá para a gente fazer um transplante utilizando a própria célula do indivíduo, ou se ela pode ser utilizada. A partir daí, como é que está esse paciente? Se ele aguenta um tratamento agressivo ou não? E aonde eu vou obter as células que vai regenerar essa medula óssea após o tratamento? Se vai ser da medula, do sangue ou do cordão umbilical. O transplante alogênico vai sempre requerer um doador compatível. E nem sempre isso é viável. Tá certo? Nas famílias, até 6 irmãos, em torno de 25%. Em famílias maiores, aumenta um pouco para em torno de 60%. Tá certo? A depender, mas estão em torno de 75% a 40%. Se tiver indicação de um transplante alogênico, a gente não conseguirá encontrar um doador familiar. Então, quais são as opções se eu não consigo encontrar na minha família e preciso de um transplante? Que eu não possa ser autólogo, teria que ser. Então, hoje, os transplantes haploidênticos, ou seja, aqueles transplantes que não são totalmente compatíveis, é uma opção e que tem sido largamente utilizada como grande impulso nessa área. A outra possibilidade é utilizar o cordão umbilical. E essas duas possibilidades superam essa primeira limitação. Bom, o transplante de cordão umbilical, que é o foco principal aqui, eu não vou tocar em, obviamente, os haploidênticos, mas permite, então, a obtenção rápida, porque, na maioria das vezes, esse cordão já está armazenado e próximo, tá certo? Então, a obtenção rápida e, com isso, a gente consegue ter uma coisa que, às vezes, é fundamental para o tratamento, né? Você ter a acessibilidade. Os resultados do transplante de cordão umbilical têm, sem dúvida nenhuma, alguns limites, mas não devem ser comparados com aqueles transplantes ditos halogênicos aparentados, porque esse já tem o doador. Eu estou querendo um doador porque eu não tenho aquela opção, é um doador alternativo. Então, eu vou comparar os resultados, principalmente com aqueles chamados doadores de medula não relacionados ou não aparentados. E quando a gente compara esse doador não aparentado com o cordão umbilical, os resultados de sobrevida global são extremamente semelhantes. O limite, na verdade, acaba sendo o número de células CD34, porque se o indivíduo é muito grande, falando em termos de superfície corpórea, de peso, eu vou precisar de mais células
para que possa regenerar o meu tecido hematopoético pós-transplante. Se ele é pequeno, não preciso de tantas células assim. Então, para crianças, o cordão umbilical único não teria problema. O grande problema são para adultos ou crianças de maior peso. Então, como é que se vence isso? Vence através de um duplo cordão. Então, a possibilidade de utilizar um duplo cordão tem ultrapassado esses obstáculos e, a partir daí, sendo realmente uma opção interessante. Então, a adequação de regimes preparatórios, adequando melhor o tratamento do regime de condicionamento, porque vai preceder a infusão dessas células. Tá certo? E o uso do duplo cordão tem feito com que o transplante de células de cordão umbilical beneficiem cada vez mais pessoas, em especial uma população de crianças de alto peso e adultos. Bom, e como é que está, então, o transplante de cordão umbilical? Se nós já concordamos que é uma fonte de obtenção de células importantes, a aplicabilidade clínica é que nós vamos discutir, né? Primeiro, ela tem uma capacidade indiscutível de reconstituir o sistema imune, tá certo? E, com isso, acaba sendo uma fonte alternativa de células. Isso não é discutível, isso já é uma realidade. E, a partir de 1988, quando a professora Eliana Gluckman fez o primeiro transplante, mais de 25 mil transplantes foram realizados. Então, a experiência é larga para dizer transplante de célula-tronco de cordão umbilical é uma realidade. Agora, a grande pergunta é que existe duas opções de estocagem dessas unidades que você potencialmente irá utilizar. Tá certo? Então, quem é a população que se beneficiaria? Com certeza, uma população de pacientes que precisam de um transplante e que dentro desse transplante não tem um doador familiar disponível. Bom, muito bem. Então, onde eu vou buscar essa unidade? Ou numa unidade pública ou numa unidade privada. Eu não gosto do termo privada, Roberto, eu prefiro chamar de uma unidade familiar, tá certo? Dentro desse processo. E eu vou dizer muito simplesmente por quê? Porque vários bancos hoje têm funções híbridas no mundo, tanto privadas quanto públicas, tá certo? Então, eu acho que isso é uma coisa que, quando a gente, por isso que eu talvez às vezes tenha essas crises, né, de discussão pública ou privada, eu acho que não cabe aí. Cabe aí eu saber aonde eu vou achar minha célula que possa ajudar a reconstituir a imunidade daquele paciente que eu preciso. E aqui demonstra, nesse próprio artigo que a professora Eliana Gluckman escreveu de revisão, e ela escreveu a revisão, e peço desculpas se está em branco e preto os diapositivos, eu pensei que sairia um pouquinho melhor na hora que projetasse, um crescimento progressivo dos transplantes, tá certo? De medula óssea, de sangue de cordão umbilical, e vejam que mesmo a professora Eliana Gluckman demonstra tanto transplantes halogênicos como transplantes autólogos de cordão umbilical. Então, existe, dentro desse processo, sim, uma posição para transplantes autólogos. Aqui, quem se beneficia, tá certo? Vocês estão vendo que, obviamente, os pacientes, não sei se quem não é da área médica, então às vezes tem um pouco de dificuldade de compreender, isso aqui é uma curva chamada de Kaplan-Meier, começam em torno de, dependendo do que você está analisando, aqui é o caso, é sobre a vida global, então o evento aqui é a morte, todos estão vivos, se morrer, sai da curva, então a curva tem uma queda. Então, nos pacientes que foram transplantados por doenças não malignas, você vê que é uma resposta extremamente boa, os que são transplantados para doenças malignas, obviamente tem uma resposta, mas que consegue manter uma coisa chamada platô. Você vê que depois essas toxicidades são geralmente associadas no primeiro ano, a toxicidade do tratamento, posteriormente a volta da doença, mas dentro desse perfil é uma opção que é válida nesse tratamento. As unidades estocadas em bancos privados, elas, ditas como privados, eu prefiro o termo familiar, podem ser utilizadas de forma autóloga. Isso é real, realmente aí podemos depois, e eu acho que esse é o objetivo do debate, determinar quem se beneficiará com isso, ou para transplantes halogênicos em crianças, que talvez familiares, e a gente sabe que para isso, tá certo, há entraves judiciais, mas entraves esses que podem ser superados, tá certo? E que, por isso que às vezes você vai ter um limite, quer dizer, se você tem
eu posso procurar minhas unidades. Se eu tenho um paciente que requer um transplante, eu não estou achando, eu vou procurar o meu sangue de cordão umbilical em unidades públicas. Eu não vou poder procurar essa unidade em bancos familiares ou privados, tá certo? Isso realmente é real. Porém, se eu tenho uma unidade lá, eu já sei que é compatível, porque eu posso utilizar. Não só para autólogo, como para transplantes aparentados, desde que você, obviamente, tenha entraves, mas que você consegue superar. Então, mais de 780 mil unidades estão estocadas em mais de 130 bancos privados do mundo, o que leva aí a mais de 400 mil unidades em 100 bancos públicos. Então, a quantidade é uma quantidade grande para a gente poder tentar procurar. Com relação a quem é que vai determinar o uso, eu vou daqui a pouco mostrar um diapositivo, eu não sei se eu vou conseguir voltar, deixa eu primeiro ir para frente. Bom, esse é um diapositivo que mostra a real indicação. Peço desculpas que ele esteja em inglês, né? Eu vou me aproximar porque eu não enxergo, também não estou velho. Então, do ponto de vista prático, estão validadas, tá certo, para uso de transplante, e aí, obviamente, o cordão umbilical foi utilizado, doenças hematológicas, leucemias agudas, linfomas, mielodisplasias, erros inatos de metabolismo, hemoglobinopatias, imunodeficiências, doenças metabólicas, tumores sólidos, e o cordão umbilical pode ser, sim, uma fonte de célula para essas doenças. Estão em investigação, tá certo? Transplantes para outros tipos, como diabetes, tá certo? Doenças do sistema nervoso central, que podem ser utilizados, mas dentro desse processo ainda estão em fase investigacional. Então, esse é onde nós temos como gold standard de utilização de transplantes de células de cordão umbilical. Então, obviamente que existem pesquisas em andamento, com resultados interessantes em doenças cardíacas, em doenças do sistema nervoso central, em alguns tumores sólidos, até em doenças degenerativas, discussões com relação a alterações em pele, pulmão, mas isso ainda é a nível experimental, tá certo? Nós ainda não temos como determinar que isso é um gold standard para isso. Então, hoje é isso que nós utilizamos como doenças que possam se beneficiar. Aí eu resolvi terminar essa discussão com um trabalho que eu achei muito interessante, que é o seguinte: vamos perguntar para os pediatras, tá certo? Que tem aquela criança que com certeza se beneficiaria de um transplante de cordão umbilical, se ele tivesse alguma das 3 doenças mais frequentes, como é que ele se responderia? Bom, quem é essa população? Então, é um estudo norte-americano, multicêntrico, conduzido pelo grupo de Milwaukee, e eles perguntaram para os principais centros transplantadores, entre eles o Fred Hutchinson Cancer Research Center em Seattle, o MD Anderson, então os principais centros foram pesquisados. E aí eles relataram que a experiência deles, eles tinham 9 transplantes autólogos realizados nesses centros. A anemia plástica foi em 4 casos, neuroblastoma em 1, retinoblastoma, que são tumores sólidos, em 1 caso, tá certo? Tumor cerebral e outras doenças. Enquanto que transplantes halogênicos, tá certo? Foram feitos 41. Vejam, esses dados são de células tronco obtidas do cordão umbilical e que foram transplantadas de membros de família, tá certo? Então, ou seja, são em bancos familiares, tá certo? Que está vindo essa célula. E dentro desse processo existe, então, experiência, tanto em transplante autólogo, como em transplante halogênico nos Estados Unidos para isso. E aí que vem o interessante, que eu acho que aí eu vou deixar a discussão para vocês, tá certo? De novo, peço desculpa em inglês, e de novo, vou ter que me aproximar porque não enxergo, tá certo? Vamos lá. Aqui ele fez o seguinte, cara: assumindo que você tenha, sabidamente, uma unidade de cordão umbilical para esse paciente autóloga congelada. E essa pessoa desenvolve, por exemplo, leucemia aguda, que é a neoplasia em criança mais frequente. O que você faria? Bom, se você tivesse, além da unidade de cordão umbilical armazenada, se eu tivesse autóloga, tá certo? Se eu tivesse um irmão HLA compatível, o que o pediatra, especialista em transplante de medula óssea, faria? Nenhum utilizaria transplante
utilizando o cordão, as células de cordão umbilical. Todos utilizariam o indivíduo relacionado, o irmão relacionado. Se eu não tivesse esse irmão relacionado, e eu tivesse que procurar um doador e achasse um doador não relacionado, aí já 6% optariam por fazer o transplante com a célula autóloga. E 94% diria, não, eu vou ainda procurar o não relacionado. E tem uma justificativa para isso. Além da célula, você tem que ver a doença. Quando a gente faz um transplante de medula óssea halogênico, a gente vai ter uma doença chamada doença do enxerto contra-hospedeiro, onde a célula nova olha para o corpo e diz, rapaz, esse corpo não é meu. Está certo? Então, dentro desse universo, ele também, se tiver células leucêmicas lá dentro, ele vai olhar para a célula leucêmica e falar, essa célula de leucemia não é minha, e destruir a célula da leucemia. Então, os 6% que escolheram fazer o autólogo do cordão umbilical, escolheram porque não querem ter essa doença do enxerto contra-hospedeiro, porque também é letal, é uma alta toxicidade e uma alta morbidade. Já os 94% que escolheram, optaram, eu vou preferir ter essa doença porque melhora as chances de cura do paciente. Então, aqui aumenta a chance de mortalidade, por um lado, por isso que ele pensou e optou por usar o transplante autólogo, por outro lado, esse aqui pensou em cura, tá certo? Olha que cada um está pensando numa coisa com a mesma opção. E aquele cara que não tem doador? Não tem doador aparentado e nem tem doador não aparentado e tem as suas células autólogas congeladas. O que ele vai fazer? 62% utilizariam e, mesmo assim, 38% optaria por não utilizar e continuaria tratamentos quimioterápicos. E, então, esse é o principal exemplo de doença hematológica. Em doenças não malignas, hematológicas, a anemia plástica grave, que também é uma doença rara, a gente calcula a incidência anual de 3 por milhão, tá certo, de habitantes. Então, dentro desse processo, 28% já optariam por fazer um transplante autólogo, tá certo? Utilizando a unidade de cordão umbilical que ele tinha armazenada, do que se mesmo ele tivesse um doador, tá certo? Outros já optaram, 72%, se ele tiver um irmão compatível como doador, eles fariam com esse irmão. Com relação a doador não relacionado, tá certo? Nesse grupo de pacientes, deixa eu ver se eu não me perco nas linhas, né? Com relação ao doador não relacionado, 55% optaria por fazer o transplante utilizando o cordão, as células congeladas do cordão umbilical, 45% optaria por não, tá certo? Outra doença que é muito comum e que só se faz transplante autólogo, que é o neuroblastoma, tá certo? Comum, entre aspas, também com uma aplasia, 3 a cada 5 por milhão, né? Está aqui a professora que me corrija, tiver. Aí, esses pacientes que têm a unidade de cordão, 8% utilizariam a unidade de cordão congelada, 67% não, tá certo? Então, isso que eu estou mostrando, não há nem certo, nem errado. Isso é o que o médico responsável pelo paciente, se tivesse essa opção, faria. Então, o que eu estou dando para vocês são dados técnicos que, hoje, o que nós podemos oferecer para a doença quando o paciente chega para nós, tá certo? E fala, eu tenho uma doença que, infelizmente, requererá transplante. Eu vou ver se esse transplante pode ser autólogo ou se esse transplante pode ser halogênico. E se for halogênico, se ele tem doador ou não tem doador. Tá certo? Se não tiver doador familiar, tá certo? Se há possibilidade ou não de não familiar e qual a fonte, se vai ser o doador medula óssea ou sangue periférico ou se vai ser o cordão umbilical. Então é assim que a gente raciocina. E quando a gente tem as 3 opções, aí vai depender de cada um. E aí talvez entre aquilo que o Roberto estava falando, a idoneidade do banco que tem essa amostra, tá certo? Para se for um banco familiar. A experiência que o serviço tem e os preconceitos que existem da equipe médica que irá fazer o procedimento. Tá certo? Então, eu vou encerrar por aqui, só para alimentar o debate, que eu acho que é essa a opção, né, e a função, lembrando que todos aqui têm a mesma função, que é ajudar ao próximo.
né? E eu acho que não tem, como eu falei, certo ou errado. É ver onde, quem é e quando vai se precisar. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, doutor Ronald. Então, vou passar a palavra para a Simone. Simone, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço. Boa tarde a todos. Falando um pouco do nosso histórico familiar, em 2006, eu engravidei, né, em 2005, minha filha nasceu em 2006, e durante a gravidez, a gente via muitas matérias na televisão sobre isso, né, sobre o futuro que a gente poderia ter em termos de tratamento de diversas doenças com as células-tronco, desde Alzheimer, né, várias matérias que constantemente passavam a esse respeito. E, em uma das idas à ginecologista, olhando aqueles folhetinhos sobre esse assunto, né, o que eu pensei, que depois eu compartilhei com o meu marido, compartilhei com a minha irmã, que é médica no Rio, foi exatamente assim, já que tem essa possibilidade, por que não guardar, né? É o futuro da minha filha. Meu filho mais velho não tinha tido essa chance, porque na época dele não se falava, não tinha como guardar o cordão umbilical. Então, eu acho que se ela estava sendo privilegiada de ter essa possibilidade, por que não guardar? Foi o que a gente considerou. Aí, conversei, ele concordou, a gente guardou o cordão. Não, assim, no meu caso, não fui motivada por propaganda enganosa, realmente foi o assunto que se debatia tanto, e eu acho que era uma coisa que eu podia oferecer para minha filha, né? Nunca imaginava que quem usaria seria meu filho. Isso eu não sabia. Eu achei que realmente só quem poderia usar seria ela, né? Aí, em 2008, meu filho, na época com 12 anos, que era uma criança super ativa, jogava bola, atleta mesmo. Aí, um dia, foi numa montanha-russa, no Hop Hari, que é de madeira, ela sacoleja muito. Ele saiu de lá dizendo que tinha dor na coluna, né? E ali começou uma saga. Toda vez que ele se queixava de alguma coisa, a gente procurava um especialista, ele fez diversos exames. Uma vez, jogando bola, ele foi cabecear uma bola e ele meio que desfaleceu. A gente corria para o pronto-socorro. E só que, como a leucemia, infelizmente, é uma doença que as coisas são separadas, né? Para juntar tudo aquilo num todo e chegar no diagnóstico, eu não sou médica, mas eu acho que não é tão simples assim, né? Ele tinha muitas gripes, ele tinha essas dores na coluna, ele tinha muito calor noturno, era frequente ele mudar de quarto para ligar o ventilador, que ele sentia muito calor, mas a gente fazia exames, levava nos médicos e não aparecia nada, né? E então demorou esse processo de diagnóstico. Em outubro de 2008, quando em uma das idas ao médico em que se repetiu o hemograma, aí confirmou que era uma leucemia pelos blastos na corrente sanguínea. Era uma leucemia mieloide aguda, né? Na idade dele, eu acho que já não era tão comum a linfóide, era mieloide. Só que, assim, as primeiras notícias todas não eram boas, a mieloide aguda, depois o subtipo, era um subtipo difícil, que era o M5A. Então, desde o primeiro dia que a gente teve contato com o médico, ele já falou em transplante, porque era um subtipo que não respondia bem à quimioterapia. Então, já começou a agonia desde então, né? Porque o que passava na cabeça da gente é assim, ele só tinha uma irmã. Se essa irmã não fosse compatível, já que a chance é só de 25%, né? Eu pensava assim, é como colocar 4 cartas de um baralho e eu teria que abrir a carta certa, né? E, então, aquilo já era uma agonia muito grande. Se não for ela, eu vou procurar em bancos de medula fora do Brasil, no Brasil, e se eu não encontrar, isso é realmente agonia muito grande. Quando eu conversei com o médico, que eu tinha guardado o cordão umbilical da minha filha, ele ficou bastante feliz. A gente ainda estava no aguardo do resultado da compatibilidade, mas porque ela tinha 2 aninhos na época. E, se não fosse o cordão, ela teria que ter passado por 2 doações, né? E todo o procedimento assim, invasivo nela era muito difícil. Além de todo aquele estresse que a gente estava passando com ele, levar ela no médico para fazer exame de triagem depois da compatibilidade, era muito difícil. Então, o cordão pouparia ela de ter que fazer 2 doações por causa da celularidade dele. E além disso, também, eu acho que seria interessante ele ter a opção,
a possibilidade de um transplante de cordão e das células dela, né? Aí veio o resultado do HLA, eles eram totalmente compatíveis, então foi, acho que o primeiro respiro que a gente deu, né? A compatibilidade era total, e aí eu sabia que eu tinha o cordão, né? E tomei todos os cuidados com ela, tirei da escola, ela não convivia com criança nenhuma, que eu tinha medo dela desenvolver alguma doença infecciosa de criança que pudesse atrapalhar o transplante dele. Aí, enquanto isso, ele fazia os ciclos de quimioterapia, né? E foi muito difícil, que quando ele internou para colocar o catéter, ele já estava internado para receber a químio, ele espirrou comigo, ele estava trocando de roupa para ir para o centro cirúrgico, ele espirrou e fraturou a coluna, com um espirro. Eu imagino que tamanha fragilidade óssea que ele tinha, né? Por conta do nível avançado da doença. Aí começaram os ciclos de quimioterapia. O primeiro abaixou o nível de blastos, mas longe do que o médico esperava, se eu não me engano, foi de 80% para 25%. Aí a gente passou pelo segundo ciclo, que a gente esperava que chegasse a níveis bem baixos, caiu, mas também em torno de 17%. Enfim, a gente não sentia aquele resultado que a gente queria ter com a quimioterapia. E, nessa altura, assim, precisava zerar para ele poder passar pelo transplante. Aí, o terceiro ciclo também não teve um resultado tão esperado. O quarto ciclo, as células subiram. Aí, isso foi perto do Natal, a gente entrou em pânico. Só que aí, os médicos, né, o doutor Vicente Odoni, o doutor Nelson Ramichelak, que fez o transplante, a doutora Juliana Foloni, a equipe, aí eles passaram para a gente que tinha uma droga que ele poderia tomar depois das quimioterapias, um Milotarg, se eu não me engano, e que aí a gente veria o resultado desse medicamento. Depois do medicamento, ele fez o mielograma, e aí, assim, a comemoração foi muito grande, porque quase zerou, né? Foi um efeito que realmente, assim, não sei se era esperado, mas foi, né, graças a Deus, aí realmente a gente teve um resultado com essa medicação. Aí a gente começou a correr para o transplante, né? Porque já que tinha alcançado esse nível e foi tão difícil controlar a doença, meu medo era os blastos voltarem e atrapalhar o sucesso do transplante. Aí a gente conseguiu correr e um dos fatores foi a liberação do cordão, na época com a criopraxis, que a gente tinha guardado. E isso também, uma coisa que a gente guarda, mas a gente não sabe como é que vai ser no momento de usar, né? E foi, assim, muito bacana, teve a liberação da Anvisa, tem toda essa parte burocrática, mas tem os testes que tinham que ser feitos com a amostra do cordão. Aí deu tudo certo. Quando ele internou, enquanto ela doava, ele já estava internado, aliás, enquanto ela doava a medula, ele recebia o cordão umbilical dela. E depois, à tarde, ele recebeu a medula que ela havia doado de manhã. Então, ele acabou recebendo o transplante, né, tanto do cordão como o transplante dela. E, dentro desse período do transplante, né, todos aqueles cuidados, que realmente a imunidade é zero, a preocupação é muito grande. Graças a Deus, aí teve a pega de medula, tudo conforme o esperado. Ele teve um pouquinho dessa reação enxerto, né, contra o hospedeiro, mas não foi, graças a Deus, não foi uma reação intensa. Ele tomou corticoide, tanto que ele ficou muito inchado nesse período, mas foi uma reação, pelo que a gente, né, assim, aprendeu na época, não foi uma reação intensa, dentre os graus da doença, né? E, assim, eu acho que dentro de tudo isso, da experiência que a gente vivenciou, né, o que eu vejo, o cordão veio para agregar muito, né? Quando não se tinha o cordão, você tinha que ter uma compatibilidade, eu posso estar falando bobagem, que eu sou leiga, mas você tinha que ter uma compatibilidade maior. O cordão permite né, que você consiga um transplante em situações até de compatibilidade um pouco menor, né? E eu acho que a opção de guardar em banco privado, eu acho que é uma opção que a mãe, né, que a família precisa ter, né? Porque, assim, para mim, imagina se, né, ou para qualquer outra pessoa que precise de um transplante, a liberação disso é demorado, né? Todo esse processo é longo, e a gente está falando de um paciente, uma criança, ou pode ser um adulto, que está ali numa luta muito grande, né? A imunidade está zerada, é uma luta contra o tempo, e esse tempo é extremamente importante num tratamento como esse, né? Então, eu acho que essa opção, ela é extremamente válida, e eu vejo muito hoje, depois do que a gente aprendeu com tudo isso,
os bancos privados, os bancos públicos, né, que a gente tem visto bastante em relação a isso. É muito bom que tenha investimentos, está aumentando bastante, mas ainda são poucos hospitais credenciados, né, que encaminham cordões para esses bancos, e todos os esforços precisam continuar nesse sentido, né? E eu até vejo, opinião pessoal, que o concorrente do banco privado, né, que muitas vezes a impressão que dá é que assim, a família que guarda no banco privado está meio que sendo egoísta de deixar esse cordão só para você, em vez de compartilhar no banco público. Mas eu acho que o concorrente do banco público são os cordões que são jogados fora aos milhares, né? Quantos hospitais não têm vínculo com os bancos públicos, né? E realmente esses cordões são jogados fora, e mesmo os que têm vínculo, além de serem poucos, o pessoal treinado, capacitado para ir lá, para fazer a coleta 24 horas, né? Então, se perde muito cordão. Então, eu acho que são duas coisas que caminham juntas, eu acho que uma não canibaliza a outra, né? Eu acho que quem quer ter esse cuidado de guardar, por mais que as doenças sejam de uma incidência baixa, graças a Deus, né? É uma segurança e não se sabe o que vem pela frente em termos de pesquisas e tudo mais. E, em paralelo, né, graças a Deus também, os bancos públicos continuam tendo esse aumento de amostras que deixariam de ser jogadas fora, para que a gente possa também ter um volume maior, né, para facilitar o encontro de compatíveis para quem não tem um doador na família. Acho que basicamente é isso. A gente vai abrir, então, para, se vocês, quem quiser fazer algum comentário ou pergunta, e então levanta a mão, a gente pede para alguém mandar um microfone aí, não sei se tem ali. E eu só vou chamar a atenção, quer dizer, uma coisa que você falou que me chamou a atenção, que quando você estava grávida e ficou pensando, aí você falou assim, aí eu vi da célula-tronco e o tratamento para Alzheimer, aí eu já fico arrepiada. Eu falei, meu Deus, eu espero que você não tenha guardado pensando no Alzheimer, né? Porque essas são as coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Que quem toma essa decisão, que tome sabendo exatamente para que esse material serve hoje. Um dia pode ser que trate... Um dia pode ser, mas não sabemos. Então, são essas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Assim, por coincidência, semana passada, uma amiga falou, Lígia, posso falar uma consulta? Eu guardei o sangue de cordão do meu filho há 10 anos atrás, e agora eu tenho que renovar o contrato, e liguei para a empresa, e falei que, olha, tem 10 anos, está com a saúde perfeita, não quero mais ficar pagando a anuidade. E aí a empresa me falou que agora está transformando a célula na célula de não sei o quê, que pode curar isso, pode curar aquilo. E esse é o tipo de coisa que não pode acontecer de jeito nenhum, né? Então, com isso, não é que ela tenha que guardar ou tenha que parar de guardar aquele material, mas se ela for deixar armazenado e for seguir pagando, né? Porque quando a gente pergunta de se vale a pena, qual é a pena de você guardar num banco privado ou familiar? A pena é financeira. É porque isso custa. É o único senão, a meu ver. Então, se ela fizer isso, achando que está pagando, porque agora essa célula vai tratar um diabetes, a doença cardíaca, isso é muito errado, né? Pode ser que um dia, ótimo, se ela souber que é uma aposta no futuro. Então, eu acho que esse é um ponto-chave. E um outro ponto que você falou que eu acho muito importante é que durante muito tempo criou-se essa dicotomia entre o público e o privado, o bem e o mal, né? O altruísmo e o egoísmo. E você colocou perfeitamente, quer dizer, a viabilidade dos bancos públicos, e eu espero que os bancos públicos tenham um enorme sucesso. Eu não guardei o meu sangue de cordão quando eu nasci, né? Se eu tiver alguma coisa, eu vou precisar, nós todos aqui vamos precisar recorrer a esses bancos públicos. Mas o sucesso dos bancos públicos não é ameaçado de jeito nenhum pelas poucas amostras ainda de um público com poder aquisitivo, né, um pouco maior, que consegue pagar, não é ameaçado. Nós temos 3 milhões de nascimentos por ano no Brasil.
São 3 milhões, são 2.900.000 e tantos sangues de cordão que são jogados fora todo ano, por falta de capacidade de captação, o que não é por maldade, é porque a nossa infraestrutura de saúde é difícil mesmo, a saúde pública, né, nosso Ministério de Saúde, a gente tem dificuldades financeiras de organizar isso. Então, isso é um ponto muito importante, né? É a quebra dessa besteira do preto e do branco, do bem e do mal, do altruísmo e do egoísmo, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, como se daqui a pouco nós todos ficássemos culpados porque pagamos o nosso seguro de saúde privado, em vez de contar somente com o SUS. Né? Quero ver se alguém aqui tem coragem de parar de pagar, a não ser que você não possa pagar um seguro de saúde privado. Aí, realmente, você vai ter que torcer para o SUS funcionar. Quem é que... Boa tarde, meu nome é Fátima e eu sou paciente de leucemia mieloide crônica. E quando meu neto nasceu, há 4 anos atrás, nós pagamos o congelamento da célula-tronco dele, até por conta de eu ter essa doença. E hoje a outra avó dele está em tratamento de linfoma. E conversando com um médico, uns 2, 3 meses atrás, justamente sobre essa probabilidade do meu neto desenvolver alguma doença oncomatológica pelas 2 avós estarem com esse tipo de doença. Ele disse que a gente jogou dinheiro fora, porque o defeito genético estaria já nessa célula-tronco dele, que isso não serviria para ele, que serviria só para uma outra pessoa da família. Gostaria, se possível, que alguém pudesse me esclarecer isso. Você quer responder? Como é uma questão absoluta, você quer responder? Você da parte genética, né? Acho que a gente pode responder em dualismo. Eu acho que o colega, infelizmente, talvez tenha se expressado de forma inadequada, tá certo? Diretamente seria isso. Primeira, que assim, as doenças mieloproliferativas e as doenças linfoproliferativas são, sem dúvida nenhuma, de origem genética, mas não tem nenhuma comprovação que haja um envolvimento hereditário. Então, o meio ambiente é muito mais importante do que as suas alterações. Então, essa é a primeira, eu acho, conceito inadequado. A segunda coisa é relacionada a jogar dinheiro fora. Acho que ninguém pode criticar absolutamente nada. Vou colocar o adendo um pouquinho no que a Lígia falou, porque, na verdade, é aquela coisa que vocês utilizaram, pensando, existe um uso real agora e vai ter um uso potencial amanhã, e isso é uma opção sua, de querer fazer esse investimento. Não é certo? Eu acho que não cabe a nenhum de nós fazer esse tipo de crítica. Mas é uma coisa que eu posso te garantir, pode ser que alguém da sua família tenha uma nova doença aí hematológica, pode, tá certo? Porém, é mais relacionada ao ambiente, que também é comum, do que a parte genética. Agora, se tiverem outros tipos de tumores, tá certo? Na mesma família, vários outros. Aí, vou deixar a Lígia responder, existem sim envolvimentos genéticos que predispõem esse tipo de alteração nesse processo. Tá bom? Um ponto importante que é o seguinte, num mundo ideal, você, vamos dizer aqui, por exemplo, o seu neto, Deus me livre, né, desenvolva, não o seu neto, vamos a outra pessoa, uma criança desenvolva alguma dessas doenças hematológicas. Num mundo ideal, eu preferiria, quer dizer, eu não sou hematologista, mas eu imagino que seria preferível a gente achar um doador absolutamente compatível que pudesse doar um tecido, que sem nenhum histórico de doença hematológica, para a gente ter, assim, uma segurança maior. É claro que isso seria o mundo ideal e que fosse completamente compatível com a criancinha doente. Só que no mundo real, muitas vezes você não vai achar esse doador, tá? Muitas vezes. Então, já existem relatos e publicações mostrando transplante autólogo em uma criança com leucemia, tem um artigo que eu conheço, e essa criança usando as próprias células da criança. E a criança, depois do transplante, estava há 3 anos livre da doença. Isso significa que ela não vai voltar a desenvolver a doença? Não.
mas você deu mais 3 anos de vida àquela criança. E durante esses 3 anos, pode ser que tenha aparecido algum doador compatível, tá? Então, isso significa, então, que você era obrigada a guardar o sangue de cordão do seu... Não, mas a questão é que o ponto é que nem você era obrigada e nem você jogou o dinheiro fora, entendeu? Essa ponderação é que falta, tanto de um lado quanto do outro. Roberto, quer falar? Eu queria fazer um comentário. A gente, com o trabalho da associação, frequentemente lida com a sociedade, com o público em geral. E a gente, às vezes, tem que responder e-mails e contatos de famílias, curto e grosso, enganadas, ludibriadas. Se a senhora coletar, aquilo vai ser possível. Se a senhora fizer isso e guardar o sangue de cordão, vai tratar e curar aquilo outro. Eventualmente, se for uma mentira, não vai curar nada. E vai ludibriar, e vai frustrar essa pessoa que nos procura em busca de resposta. E, infelizmente, a resposta é: o resultado final de uma mentira, de uma promessa inexequível, é a inexequibilidade, é a inviabilidade de fazer alguma coisa que nunca deveria ter sido prometida. Nasceu capenga, morre capenga. Se nasceu sério, nasceu honesto, vai dar frutos, vai se confirmar. E isso é muito difícil, porque é dor genuína, é sofrimento humano sendo usado de maneira absolutamente vil por pessoas que não tiveram escrúpulos, não tiveram ética. E muitas vezes, lamentavelmente, cabe a gente dizer que, lamentavelmente, foi feita uma promessa e a realidade se mostrou, é um pleonasmo real. Não tem como entregar uma coisa que não era para ter nem sido prometido. Isso é um dos benefícios das empresas sérias desse setor, que sempre falaram a verdade e prometeram só o que podiam prometer, baseado em ciência sólida, em medicina robusta, que quando a verdade vem, ela se mostra verdadeira, não tem jeito. Alguém mais quer fazer algum comentário, pergunta? Lá no fundo. Boa tarde a todos, meu nome é Natália, eu sou gerontóloga de formação. Para quem não conhece, a gerontologia é a ciência que estuda envelhecimento e velhice. E entrando um pouquinho na área de cuidados paliativos, sabendo que o câncer é uma doença que se apresenta nesse contexto, eu gostaria de saber se vocês já têm conhecimento sobre algum estudo, principalmente internacional, que tenha retratado os idosos, a quantidade de transplantes, enfim, como está esse panorama. No Brasil, eu sei que é bem escasso, mas internacionalmente, se vocês têm alguma informação sobre isso. Obrigada. Na verdade, assim, eu vou dar uma resposta muito direcionada para uma pergunta muito ampla, né? Então, hoje, nós somos regidos por uma lei, né, certo? Uma portaria que determina quem se beneficia. Essa portaria foi feita a partir de estudos que são multicêntricos, que são internacionais. Então, a tendência hoje para transplantes que não são muito agressivos, como é o caso do transplante autólogo, é atingir pacientes até os 70 anos de idade. E enquanto para os transplantes halogênicos, a idade é em torno de 60 anos de idade. Do ponto de vista prático, a gente acaba brincando que os transplantadores estão ficando velhos, e quanto mais velho, vão mudando as portarias para que eles possam ser contemplados por ela. A brincadeira nisso é exatamente pelo fato que nós também estamos adquirindo as melhores condições de trabalho. Por exemplo, no transplante halogênico, o chamado regime de condicionamento não mieloablativo, não agressivo, viabiliza alguns tratamentos que antes, quando a gente não tinha, não era viável. Tá certo? Então, respondendo objetivamente, há sim uma evolução na nota de corte, na idade de corte, está sendo realmente jogada cada vez mais para cima, tá certo? Para os transplantes, que a gente comentou aqui, são de células tronco hematopoéticas, que são relacionadas àquelas doenças que a gente frisou, que estão relativamente, que estão totalmente dentro daqueles parâmetros. Tá bom? Respondi?
Eu queria fazer uma colocação e aí passar uma pergunta para Simone. Eu tive a felicidade e o privilégio de ir a um congresso agora em junho, nos Estados Unidos, e uma das conclusões da comunidade de médicos e cientistas é que, em algum momento, os médicos e cientistas e profissionais dessa área têm que pensar um pouco menos nos comos. A minha técnica é duplo cordão, a do outro é haploidêntico, a outra é não sei o que, a outra é não sei o que lá, né? E seriam os comos, e pensar no o que é o transplante, né? O que você acharia se houvesse um vencedor? Não tem mais nenhuma outra alternativa. Venceu a opção D, por exemplo, seja lá qual for. É como se houvesse um vencedor e um monte de perdedores. O que a comunidade científica defendeu abertamente no Congresso é que o paciente precisa de um cardápio de alternativas. Todas têm que ser bem-sucedidas. Umas chegam, a pega em 60, outra em 52, outra em 44. E o cara que não tem o transplante, né? E essa é uma pergunta que eu queria escutar uma mãe respondendo, né? Porque muitas vezes a gente vê público ou privado, haplo ou duplo cordão, e por que não público e privado, medula e cordão? Você diz em relação a se fosse escolher um tipo de transplante? Alternativas, né? terapêuticas à tua disposição. Eu acho que no meu caso entrou um pouco nisso, né? Eu tinha a Fernanda, minha filha, com 2 anos, e tinha o cordão, né? E poderia ter se feito uma opção, se fosse só por ela com 2 doações, uma coisa muito mais traumática para ela e, né, mais difícil para ele também. Se fosse só o cordão, eu não sei, no caso, se a gente não conversou sobre possibilidades isoladas, né? Eu acho que o médico... Foi? Eu acho que, assim, na análise do médico, a possibilidade da gente ter as 2 coisas foi muito vantajosa, né, em todos os sentidos. Agora, se tivesse poupado ela mais ainda e ter usado só o cordão, né, você vê realmente quantas possibilidades a gente poderia pensar. Mas o médico colocou mesmo como, usando as 2 coisas, seria o melhor cenário para ele. E, assim, foi tudo tão bom que eu acho que foi a melhor escolha mesmo, né? E já fazem 7 anos, meu filho está ótimo, vai fazer medicina, acho que foi influenciado por essa, né, a importância de salvar uma vida, de poder dedicar a vida ao próximo, e está estudando, fazendo cursinho, né, tentando entrar em medicina. Então, mas eu acho importantíssimo que a gente pense um pouco sobre essas opções, né? Eu posso dar um comentário? Na verdade, Roberto, não é só... Eu acho que a gente tem que ver quem está nesse lado aqui. O médico, ele sofre junto com o paciente. O médico, ele não é um cara que está totalmente fora da situação. Então, imagine ao contrário. Imagine chegar um paciente para nós que requer um transplante e que eu não posso oferecer. A angústia também é minha. É óbvio que ele está sofrendo, mas eu também, porque ele está buscando a mim para que eu possa. O meu ambulatório é de falências medulares. Esse cara não tem medula, tá certo? Seja porque está infiltrado por leucemia, seja porque tem aplasia, seja por qual mielodisplasia, seja qual entidade. Então, muitas vezes o transplante é sim a única opção que ele tem. E a gente vai na família, tá certo? Vai no não relacionado, tá certo? Vai nos duplos cordões, e não tem doador. Aquilo que a Lígia comentou é extremamente prudente. Não existe o mundo ideal, infelizmente, principalmente para a nossa população. Hoje, o grande avanço é o haploidêntico, por causa exatamente de não existir esse mundo ideal. Então, a gente vai pegar a pessoa que não é ideal. O haploidêntico não é que ele é bom, ele não é o ideal, mas é o que dá. Então, quanto maior o número de opções, como você falou, nesse cardápio, não é bom só para o paciente, é bom para o médico, porque não é, e como nós mostramos ali, não é uma posição minha, o pediatra tem ali na sua mão, e ele pode usar todos. Tem uns que eu vou querer usar mais o efeito da doença do enxerto contra hospedeiros, outro que eu não vou querer de jeito nenhum esse efeito, tá certo? Quem tem experiência, então, quer dizer, você aumentar o leque não é só uma coisa que quem está precisando almeja,
tá certo? Mas quem está utilizando para ajudar também almeja. Então, quando você fez aqueles comentários, me deixa muito triste ver um profissional da área de saúde que realmente influencia o paciente, às vezes, fechar a sua mente para coisas que estão em fase de evolução. Provavelmente porque ele nunca teve que sentar ali e falar, olha, cara, eu não tenho o que oferecer. Mas e se eu tivesse isso aqui? Bom, aí eu poderia oferecer. Então, por que você não deixou naquela hora fazer alguma coisa? Né? Então, quer dizer, essas coisas é que deixam a gente um pouco chateados. Mas eu queria sempre lembrar que, para quem está na linha de frente tomando a decisão, é óbvio ter um cardápio melhor, maior, com maiores opções, seria melhor. Né? Plateia, mais alguma pergunta, observação, comentário? Então, eu vou pedir para cada um dos participantes aqui darem uma palavra final, Roberto. Tá legal. Bom, eu vejo esse painel aqui é um primeiro de muitos, de uma longa jornada do e não do ou, né? Do aplo, do duplo cordão, do público e do privado, né? Escutando o Ronald falar, agora é o aplo, e morreu o resto, acabou todo o resto, não tem mais medula, não tem, nem precisa encontrar uma doador compatível. Esse negócio substitutivo, né? Esse negócio de um troca pelo outro, não, é cada vez mais alternativa terapêutica, né? E do nosso ponto de vista, fortalecer o nosso setor, fortalecer de dentro para fora, fazendo um trabalho de nível mundial, de qualidade, de dentro das companhias, né, para assegurar à população, à sociedade em geral, o conforto, a tranquilidade que vocês estão lidando com gente séria, gente que acorda de manhã para fazer um bom trabalho, para tratar mais gente, para ajudar a salvar mais vidas, e que, sim, nasceu com o objetivo de ser um projeto de natureza empresarial. Não tem nada de errado com isso, desde que seja feito com prudência, com conservadorismo, com um olho no longo prazo e pensando que quanto mais gente a gente tratar, melhor empresa a gente vai ser. Então, no final do dia, o interesse do Ronald, da gente, da Anvisa, é rigorosamente o mesmo. Tá? Obrigado pela presença de todo mundo. Tá? Obrigada, Roberto. Ronald. Eu acho que eu acabei até dando a minha conclusão prévia, né? Mas, assim, do ponto de vista prático, eu agradecer a oportunidade de estar aqui, debatendo isso. Além de eu me sentir muito honrado de estar aqui, eu acho que o grande objetivo desse painel é ser informativo. Eu acho que quanto mais informação nós tivermos, mais capacidade de decisão nós adquirimos. Eu acho que quanto maior o número de debates, acho que essa iniciativa que vocês tiveram é brilhante, porque acredito que seja importante, até pelo que você demonstrou, a informação, não só para os leigos, mas também para a área médica, porque seriedade e transparência, demonstrando para que a gente possa realmente opinar qual é a melhor forma. Né? E uma das coisas é, talvez, no futuro, mudar o nome. Eu acho que, realmente, público versus privado é sempre uma coisa muito injusta. Talvez familiar, né, certo? E público seja a forma mais adequada da gente determinar, e quem tiver a capacidade financeira de arcar com esse custo nessa fase, por que não, né? Daí essa resposta vai ser dada porque eu não quero, por causa disso, ou sim, porque eu quero, por causa disso. Eu acho que esse painel, cada vez mais frequente, vai poder dar essa opção de escolha. Muito obrigada, doutor Ronald. Simone, você pode... Eu também agradeço a oportunidade de poder compartilhar o que a gente vivenciou, né? Eu acho que, assim, por mais que as estatísticas dessas doenças sejam pequenas, quando a gente é a estatística, o quanto o peso de uma decisão, né, é importantíssimo. Quando eu ponderei guardar ou não o cordão, se eu não tivesse guardado, né, o quanto lá na frente, quando, né, meu filho ficou doente, isso teria pesado na minha cabeça, né? E o quanto eu sei que isso fez a diferença. Então, eu acho que é muito bacana a criação da associação, que eu acho que ter realmente essa questão das pessoas entenderem o porquê de estarem tomando essa decisão, né, motivadas por algo que, não que elas saibam que vai acontecer, elas não querem que aconteça, mas se acontecer, elas puderam ser parte dessa escolha, né? Eu acho que isso é importante, e a gente está falando de vidas, né? E não tem preço quando a gente fala em vida, e se a gente puder ter cada vez mais possibilidades, né, de tratamentos, e que isso possa melhorar a saúde das pessoas, eu acho que é isso que, né, que deve pesar mesmo em qualquer decisão.
Simone, muito obrigada. Então, eu quero agradecer a todos os participantes desse debate, dessa mesa redonda. E, de fato, eu fui convidada para fazer parte do Comitê de Ética da Associação Brasileira de Bancos de Células-Tronco, e eu considero isso uma grande oportunidade, porque, como o Roberto falou, nem sempre os órgãos de vigilância conseguem exercer a sua função. Então, essa iniciativa dessa indústria se autorregular é uma coisa muito bacana. E, então, enfim, eles escolheram uma pessoa que vai dar muito trabalho para todos esses bancos. O primeiro trabalho desse Comitê de Ética está sendo passar um pente fino em todas as comunicações. Só das pessoas falarem célula-tronco é uma célula que vira qualquer tecido do corpo, a gente já se arrepia, porque não é toda célula-tronco que faz isso. Certamente essa que está sendo guardada nesses bancos, que a gente saiba, não é essa célula-tronco que faz tudo isso. Então, com esse rigor, a gente vai, então, cuidar dessa comunicação. E as empresas que participam dessa associação e que estão se deixando fiscalizar, né, autorregular, elas estão de parabéns, porque elas estão querendo ser cada vez mais sérias. Tá? Então, eu agradeço a presença de todos e, enfim, eu acho que todos nós estamos aqui à disposição depois, se alguém quiser bater papo, estaremos por aqui. Muito obrigada.